O Adriano, ele é diretor da Curantur. Ele vai falar um pouquinho para a gente agora sobre como funciona a Curantur. Mas antes eu gostaria de falar o seguinte: o Adriano possui formação em medicina veterinária, com especialização em homeopatia veterinária. E hoje ele trabalha na Curantur com pesquisa e desenvolvimento de produtos naturais para o tratamento dos animais. Adriano, em que momento da vida você pensou em um tratamento mais digno para os animais? O que te levou a tomar esse tipo de atitude? Carla, a pesquisa e o envolvimento, por exemplo, do médico veterinário com o campo e com a produção, ela é muito intensa. Então você vive o sofrimento das famílias, você vive o sofrimento dos animais e muitas vezes você não tem ferramentas, né, que possam levar a um processo de cura, a um direcionamento mais saudável. E isso eu sempre fiquei muito intrigado, preocupado com essa situação. E pesquisando, lendo e conhecendo os outros vertentes da medicina, né? A medicina da similitude, que ela é fantástica, né? Eu achei a homeopatia. Foi fantástico essa descoberta, porque de qualquer princípio ativo você pode fazer um medicamento. E a homeopatia hoje tem medicamentos que você tira de extratos vegetais, minerais e próprios animais. Você pode fazer homeopatia. Interessante. Muito interessante. A homeopatia ela é dinâmica, né? Tem até hoje homeopatia de chip de computador. Olha só. Mas, Adriano, me conta uma coisa. Homeopatia veterinária, não existia esse curso na época que você pensou em estudar? Ou existia? Ou você fez um transporte, digamos assim? Assim, aconteceu que pessoas em Porto Alegre que tinham um curso feito junto à medicina, né, se reuniram para levar essa técnica da medicina aos veterinários. E eu me engajei com esse pessoal, fiz todo o trabalho com eles de estudo e aprendizagem da homeopatia, só que na área animal, em grandes produções, em higiene epidêmica, como a gente diz, ou animais de produção, não existia ninguém. Então eu fiquei envolvido 15 anos nessa pesquisa, né? Então tinha lá relatos de pessoas que tomavam experimentação patogenética há 215 anos o mesmo medicamento, só que não tinha em populações de animais. E foi o que eu fiz. Eu fui pioneiro nesse processo. Eu peguei medicamentos que funcionavam bem em seres humanos, em determinada patologia ou situação ou doenças, né? E transformei esse medicamento para populações, para grandes populações. Por exemplo, os bovinos de leite, né? São animais que todos os dias produzem de manhã e de tarde, né? Ou exige um gasto energético muito grande. E esses animais, 365 dias do ano, 360, né? Elas estão produzindo leite. Então, isso é um estresse muito grande, é um estresse violento. E quando você consegue perceber essa situação e ver o lamento bovino, do sofrimento, do estresse, porque são parceiros de produção, né? E a família sofre junto. Então, eu vi a necessidade de ferramentas que falassem de sintomas mentais, de sofrimento, de estresse produtivo, de qualidade de vida. E a homeopatia me contemplou nessa busca, né? Nessa busca de um olhar diferenciado para os animais. Né? São nossos parceiros de produção, produzem o leite do dia a dia, mas estão numa condição, às vezes, escravizados. Por que não, né? Por que não falar daquela mãe que gerou um filho por 9 meses, carregou um filho, e na hora do parto foi separada dessa criança, desse terneiro, né? Desse animalzinho. E o que eu percebi que esse sofrimento, você apartar, né? Tirar a mãe do filho, muitas vezes 20, 15 dias depois, trazia doenças, né? Patologias, por exemplo, como mastite, que é a inflamação da glândula mamária. Ok. Adriano, a produção animal em grande escala não precisa mais ser igual a sofrimento, correto? Correto. Não, com certeza não deve ser assim. Não deve ser assim. Porque existe hoje estudos de etologia, de comportamento animal, na condução desses animais para serem abatidos e tal. É um assunto triste. Mas antes disso, existe o sofrimento de produzir. O sofrimento também do ser humano. Né? Eu tenho alguns exemplos assim, que são incríveis que aconteceram na minha vida e que eu percebi.
aonde você ia atender às vezes uma propriedade onde tinha um animal sofrendo, e muitas vezes era um parto, era uma distocia de parto, retenções de placentas. Existia um sofrimento, tinha um núcleo inicial que era o sofrimento. E quando você chegava próximo daquilo ou se inteirava desse assunto, e muitas vezes as mulheres são as retireiras de leite, né? Elas começavam a conversar, muitos dos sofrimentos eram muito parecidos. Imagino. Muito parecido. Então aquela mulher ali trabalhando, uma mãe, perdeu um filho, né? E em função disso aí teve outras patologias, né? E isso se refletia nos animais, também aconteciam isso. E tem um exemplo que eu acho fantástico. Nós aqui em Porto Alegre, uma época nós atendíamos gratuitamente a população com o seu cachorrinho, tá? E nós fizemos um trabalho com os médicos, homeopatas. Então eles atendiam as pessoas, nós atendíamos os cachorros, e a nossa surpresa é que 80% das prescrições era o mesmo medicamento. Que máximo! Então assim, ó, o que a gente conclui com isso? Eles participam do nosso sofrimento. Eles participam de toda essa dinâmica. Não existem vidas paralelas ou à parte. Eles estão no mesmo, na mesma situação, né? As idiosincrasias começam a ser divididas. E hoje, olha o que aconteceu, né? O cérebro deles aumentaram, eles conseguem telepaticamente nos passar informações, e o cachorro deixou de ser um indivíduo que ficou no pátio, na coleira, com corrente, naquela situação mais em descaso, né? Vamos dizer assim. Verdade. E ele faz parte da família, ele é um membro da família, tá? E ele sofre coletivamente também. Então tem que ter, a gente busca com que tenha cuidado na prescrição. Cuidado, não é uma cirurgia ou uma amputação, né? Às vezes eu vejo os colegas, é muito comum, eu castrei o meu cachorro porque ele era agressivo. Ele vai continuar agressivo, não é pelo fator de ter hormônio que ele vai deixar de ser agressivo. É o temperamento dele, é o comportamento dele, faz parte do ser, da individualidade dele, né? E os animais têm sintoma mental igual do ser humano, só que numa gradação diferente, eles não fazem o porquê, não tem a psique, mas o sintoma mental dos animais está ligado ao instinto. Maravilha. Né? Medo, aversão, né? Eu conheço um cachorro que a dona ia pegar alguma coisa da carteira e ele segurava a carteira. Isso é avareza. Isso é avareza. Sensacional, né? Essa. Ou aquele que esconde a comidinha e não deixa os outros comer. É um sintoma de avareza. Sintomas mentais estão presentes em todos os animais. E outra coisa que eu percebo, né? Às vezes o cachorro está acuando, tentando se comunicar, né? Mas se ele pudesse falar, eles se comunicam. A gente aqui não chega no nível, né? Se a gente se tranquilizar e perceber, a gente telepaticamente recebe essa informação. Maravilha. Adriano, fala um pouquinho pra gente sobre a Curantur, projetos, que outras linhas de atendimento você tem. Você me trouxe um catálogo aqui, né? E algum projeto que você esteja trabalhando para fazer com que essa ideia maravilhosa alcance uma proporção maior. A Curantur surgiu da necessidade de ter uma ferramenta para os técnicos da área da produção trabalharem, porque era muito escasso, né, você produzir. E hoje a necessidade é de produzir alimentos sem contaminantes. Então a Curantur hoje tem alguns projetos, né, que a gente está trabalhando na área de pesquisa, e nós estamos fornecendo tecnologia para empresas maiores. Por exemplo, a cadeia de suínos, né? O 2015 não tem mais como usar antibiótico, né? É muito contaminante na carne. Então hoje a gente está engajado com uma grande empresa, ainda está em formato de pesquisa e segredo, vamos dizer assim, né? Mas nós estamos produzindo medicamentos para diminuir sofrimento e diminuir contaminantes. Por exemplo, a carne tipo exportação não pode ter antibiótico, correto? Não pode. E nós estamos trabalhando dia e noite para que se reduza contaminante nos alimentos. Esse é o nosso caminho. A Curantur, o perfil dela é uma empresa técnica, ela não participa da questão comercial de varejo. Perfeito. Nós não fizemos isso aí. A Curantur, ela é uma empresa de tecnologia para os técnicos e para as empresas que estão no mercado. Nós não viemos para competir em nada, nós viemos para agregar com as empresas tecnologia, né? Produção, soluções. Maravilha, olha, foi um imenso prazer receber você aqui conosco. Essas informações são muito importantes porque eu particularmente também não sabia que existe todo um trabalho, uma linha de pensamento já voltada para isso e tecnicamente viável, que pode ser empregada no mercado a qualquer momento e de qualquer forma na produção pecuária, né?